Silmar César Miller ao vivo. Bom dia, Silmar. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A vida é sempre assim, né? O que era ruim ontem, hoje é bom, né? Então, o preço dos combustíveis alto no ano passado era cruel, matava todo mundo. Aí tiraram impostos federais. A gente sabe que foi medida política, lógico, porque existe a realidade do preço internacional do petróleo, do preço para refinar o combustível, etc, etc e tal. E aí agora volta-se a cobrar, mas se diz que agora é uma medida benéfica, né? Inclusive foi dito aí numa outra sonora que é uma medida serena. Serena é aquele negócio que cai de madrugada, né? Principalmente no campo. Daqui a pouco a gente fala disso. Bom dia e vamos primeiro às commodities agrícolas. Davi, mercados de grãos hoje divididos, diferentemente de ontem, soja voltou a subir. Depois de vários dias de quedas contínuas, soja na Bolsa de Chicago subindo um pouquinho agora, 0,5%. Milho continua pressionado, assim como o trigo. Em boa parte pela continuidade da liberação das exportações da Ucrânia, a Rússia vendendo muito trigo mais barato no mercado internacional. Tudo isso está empurrando para baixo os preços dos cereais como o milho e o trigo. No mês passado, que terminou ontem, a queda chegou a 8%, até 9% no caso do trigo, 8% no caso do milho. No mês, né, o saldo líquido do mês, a queda no mercado internacional. Então, são produtos que continuam bastante pressionados. A soja está buscando uma recuperação, está voltando ainda novamente à casa dos 15 centavos, de 15 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Bolsa de Nova York, algodão subindo bastante hoje, 1,5%, açúcar sobe mais, estamos aqui em pico de entre-safra no Brasil, alta de 2,3%. Já reflete em boa parte também essa questão da política de combustíveis aqui no Brasil. A gente pode comentar isso daqui a pouco. Ou seja, mais estímulo por etanol, menos para açúcar, o açúcar sobe. O Brasil é o maior exportador mundial, então é bom sempre atentar para esse tipo de relação. Mercado regendo. Açúcar subindo 2,3%, tanto na Bolsa de Nova York. Café cai 1,7%. Cacau com alta de 1,4%, o suco de laranja que vinha subindo todos os dias, hoje tem um pequeno recuo de 0,2%, o pessoal começou a gostar do preço, começa a vender um pouquinho, o preço cai um pouco, mas o mercado continua muito sustentado por escassez de produto no mercado internacional. Boi gordo está buscando uma recuperação depois do tombo de fevereiro, por conta dessa suspensão das exportações, que por sinal continua. Boi gordo subiu bastante ontem, por exemplo, mas não está conseguindo manter. Hoje, por exemplo, volta a dar uma pequena recuada de 0,8% aqui na Bolsa de São Paulo, a B3, mercado futuro do boi gordo, tanto recuando nesse momento. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho, 0,2%, R$ 5,22. Mercado de ações também cai um pouco, 0,2%. Petróleo lá fora, pequena queda de 0,3% nesse momento. Está 83 dólares e 20 o barril do tipo Brent, que é referência exatamente para o nosso aqui da Petrobras, tá vendo? Isso, Mate. Aproveitar que você falou aí da questão do açúcar subindo, a gente teve um gap aí, um buraco aí no fornecimento de açúcar por conta da Índia, que também é um grande fornecedor mundial, por conta de estiagem. Como é que está? Você tem notícias disso? Eles regularizaram produção ou não? Bom, a Índia chegou a se transformar no maior exportador mundial, superou o Brasil, só durou um ano. A Índia tem clima na última safra agora, está buscando uma recuperação, mas não é imediata essa recuperação. Então, o açúcar, na verdade, está sendo muito estimulado em termos de preço por conta de falta de produto, ou seja, os dois países principais, o Brasil por entre safra, a Índia por queda na produção. Então, o açúcar está dando um salto sucessivo aqui praticamente todos os dias, hoje não é diferente, porque aqui no Brasil, particularmente, nós estamos em pico de entre safra, não tem açúcar no mercado. Ontem mesmo saiu uma estatística da Única, mostrando que até o etanol de milho superou o de cana-de-açúcar pela primeira vez na história. Não tem cana, ou seja, entre safra total. Mas isso tudo muda a partir agora do final de março, final desse mês, tá vendo? Porque aí entra a safra nova, e a safra nova é maior esse ano, previsão de uma safra maior de cana do que no ano passado. Aí tudo volta mais ou menos ao normal, com queda nos preços do açúcar, que atingiram o seu nível mais alto em 6 anos ontem. Um salto nos preços do açúcar no mercado internacional. Por conta exatamente de falta de oferta, particularmente no caso do Brasil, que é o maior exportador mundial dessa commodity. O principal por isso, né? O etanol de milho, que é a base do etanol americano, ele tem um processo de extração que custa mais caro do que o da cana-de-açúcar, né? Então, onera mais. Agora, por outro lado,
Eu acho que essa política aí, já entrando na questão dos combustíveis, eu acho que deveria se beneficiar ainda mais a produção do etanol brasileiro e adotar esse combustível realmente. Não, tudo bem que tem problema de entre-safra, tem problema de baixa, tem problema de mercado, etc, etc e tal. Mas o governo podia olhar mais atentamente, né? Essas medidas aí que mexem nos combustíveis, que é o nosso assunto agora, ela mexe também com o etanol e favorece aí um pouco, estimula o açúcar com preço bom, como você disse, o próprio etanol. Mas acho que a política para o etanol podia ser... Aliás, o setor reivindica isso há mais tempo, né? Não só para o etanol, mas também para o biodiesel, combustível alternativo e limpo, né? Por que é que a gente não anda com isso? É política? Ou não? Porque tem que ter uma subvenção para você poder... A gente sabe que o governo subvenciona muita coisa. Então, se quiser favorecer esse mercado e a produção disso e o preço disso, inclusive, tem que ter uma subvenção, algum tipo de subvenção. Por que não anda, hein? Davi, eu acho que essa maçaroca, esse malabarismo que o governo fez para tentar evitar o impacto do aumento dos combustíveis, que era inevitável, sobre a inflação, já leva o governo a olhar com mais carinho aqui para o setor de biocombustíveis. Mas só para retornar um pouquinho nessa solução anunciada ontem também, realmente foi um malabarismo aqui que é impressionante, não tinha visto algo parecido. Em primeiro lugar, só para relembrar aqui, redução do preço do petróleo, da Petrobras, da gasolina e do diesel. Tinha uma certa brecha aqui que poderia facilitar, em função da queda dos preços do petróleo no mercado internacional, permitiu primeiro um decréscimo lá na base, lá nas refinarias, do preço da gasolina e do diesel. Em cima disso, um imposto sobre exportação de petróleo brasileiro. Que, aliás, ninguém gostou disso aí, porque prejudica a rentabilidade da Petrobras. No mercado financeiro não foi muito bem vista essa medida. Então, significa a receita vinda de exportação, que não havia isso aí. Imposto sobre exportação, 9,3% na exportação de petróleo. E aí vem as outras medidas, que aí permitiu, então, um reajuste parcial e não total dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, a gasolina, particularmente, e também o etanol. Mas um reajuste menor, justamente esse malabarismo para contentar os dois lados do governo, a ala política e a ala econômica, né, que estava reivindicando o retorno da cobrança de PIS/COFINS. Então, se encontrou aqui um meio termo, que é impressionante o malabarismo que foi feito para isso. Então, reajuste parcial da gasolina e do etanol, com um aumento maior para a gasolina, poluente pela definição do governo, o critério foi esse, né? E um reajuste menor no caso do etanol, que é um combustível limpo, um combustível renovável. E, é claro, isso agradou bastante a nossa indústria, o nosso setor de etanol aqui no Brasil. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar festejou essa diferenciação, o pessoal do etanol de milho também gostou bastante dessa medida, e, é claro, os ambientalistas também, que significa um estímulo ao combustível verde, né, não poluente, por conta do estímulo ao consumo, porque essa alta menor no preço do etanol significa efetivamente uma tendência de um consumo maior do etanol em detrimento da gasolina. Enfim, um malabarismo aqui para se encontrar um meio termo e evitar um impacto muito imediato, muito grande na inflação, caso voltasse a cobrança integral de PIS/COFINS dos combustíveis. Impressionante que o pessoal consegue fazer malabarismo quando a coisa aperta, né, também. Do etanol eu achei muito bom. Agora a política precisa continuar, né? Ela não pode ser temporária. Vamos ver o que acontece com a economia em relação ao mercado, em relação à exportação de açúcar, porque a maioria das usinas são bivalentes. Elas podem fazer tanto etanol quanto açúcar. Então, mas elas não podem mudar o modelo da noite para o dia. Tem um processo de manejo aí, uma fase de mudança e de troca, de adaptação dos equipamentos, de regulagem, na verdade. Então vamos ver. Eu acho que tá certo essa política de incentivar o combustível limpo, mas tem que durar, né? Tem que fazer durar, porque dependendo do que acontece, daqui a 6 meses a bola vira e aí... Lembra do biocombustível que aconteceu, que tiveram que reduzir, né? E todo mundo está... E as usinas tinham se planejado para produzir mais biocombustível, aí ficaram plantas ociosas. A propósito disso, eu acho que agora, no embalo dessas decisões aí que favoreceram o setor do etanol, podia voltar os olhos exatamente para resolver essa questão do biodiesel, né? Sim. Ou seja, voltar um aumento da mistura de biodiesel, que já estava programado, realmente foi uma quebra de contrato aqui com as indústrias que investiram no aumento da produção de biodiesel, na mistura de biodiesel ao óleo diesel, voltar à política de aumento gradual dessa mistura. Se não me engano, está em 13%,
a tendência era chegar rapidamente em 15%. Se na sequência agora, talvez venha uma medida desse tipo, que seria extremamente positivo também para o setor, especialmente de soja, né, que é a matéria-prima para a produção de biodiesel. A gente sabe das pressões e de como funciona o mercado e a economia, mas o governo deveria adotar isso como bandeira. Inclusive, criaria uma boa imagem no mundo, né? Ao invés de o petróleo é nosso, como dizia Monteiro Lobato, o biocombustível e o etanol são nossos, né? A energia solar é nossa. Eu acho que o Brasil ganharia pontos enormes aí no cenário mundial, onde está uma pancada, vira e mexe aí por conta de gente mal informada sobre o que acontece por aqui em relação à energia, em relação a tal. Eu acho que o governo devia vestir essa camisa. Biodiesel é nosso, etanol é nosso, energia solar, nossa, energia eólica, nosso, energia limpa. Eu acho que devia vestir. A impressão também que agora, com essa junção aí de várias frentes aqui no mesmo governo, né? Por exemplo, o bom entendimento do ministro da Agricultura, que é favorável, obviamente, a isso, com a ministra do Meio Ambiente, que certamente também apoiaria esse tipo de decisão, pode ser que a coisa agora efetivamente avance no rumo ao aumento da produção de combustíveis não fósseis, né? Que é o caso dos biocombustíveis. Mas você falou um termo aí que foi usado, inclusive, acho que na manchete do UOL ali. Haddad consegue um meio termo, e você usou um outro melhor ainda, um malabarismo. Nem trapezista do Circo Tiani ou do Circo Garcia conseguiam fazer, que acho que não existem mais esses circos, conseguiam fazer tal tipo de malabarismo para se chegar a uma solução como chegou. Agora, vamos lá, né? Salomônica, né? Como se dizia. Meio termo não é solução, ok? Meio termo não é solução. Falta de solução é uma coisa, solução é outra. Meio termo é um acolchambro. Tanto que é para durar basicamente 4 meses, né? Ou seja, um amortecedor nos próximos 4 meses, segundo semestre, a coisa vem realmente com a conta cheia, né? A malta completa aí. Tomara que seja um amortecedor 0 quilômetro, né? Não seja um recondicionado, né? Porque se for um recondicionado, o primeiro buraco ele arrebenta. Sabe que eu tive falar em commodities, tive uma conversa muito boa ontem com o pessoal aí da Caramuru, que trabalha com grãos, milho, principalmente girassol, sobre a produção de girassol. É uma excelente oportunidade para o Brasil, que a gente já comentou aqui, inclusive em função da Ucrânia, da guerra entre Ucrânia e Rússia, que são dois grandes produtores, os maiores produtores de girassol e óleo de girassol do mundo. O Brasil tem uma grande brecha aí para crescer nesse mercado. E foi aí apontado ontem, inclusive, pelo pessoal lá da Caramuru, não foi o César que falou, foi um outro diretor técnico lá, esqueci o nome dele, acho que é Tiago, se eu não me engano, que existe uma grande oportunidade de plantio, inclusive na entre-safra, porque o girassol na entre-safra, ele se adapta muito melhor às condições no aproveitamento do solo, no rodízio de culturas. É interessante, né? Sem dúvida, o girassol tem um bom potencial, particularmente em Goiás, Mato Grosso também, são estados que já vêm investindo há algum tempo nessa produção, que vem crescendo, embora ela seja uma produção muito pequena em relação ao resto da produção brasileira de agrícola, especialmente nessa área de grãos. E o outro, na mesma linha, seria a canola, né, que tem o seu espaço no Rio Grande do Sul, com tendência a crescer nos próximos anos por conta da necessidade lá que os gaúchos vêm sentindo de diversificar a produção, hoje muito dependente da primeira safra do verão, né, com 3 secas seguidas, o pessoal está voltando agora a diversificar a produção de inverno. Canola é uma boa opção para o inverno no Rio Grande do Sul. Tendência a crescer. Boa, está aí a sugestão, está aí a dica. Vamos embora que tem mais coisa aí para seguir. Eu sei que você também tem muito trabalho pela frente, inclusive lá no AgroMais, e a gente segue aqui com o nosso dia a dia rural. E não esquece, meu amigo, meu companheiro, meu grande Silmar, meu irmão, o que era ruim ontem pode ser bom hoje e pode ser ruim de novo amanhã. C'est la vie. Você que gosta de francês, c'est la vie. Tchau, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.